Rodrigo Reis Mazei é advogado, pós-doutor em Direito, é alguém muito competente, que eu me identifico muito com a escrita, eu adoro os textos do Mazei. Tem Eu era uma pessoa que era muito fã. Eu era muito fã do procedimento sumário. Isso não é da época de vocês aí. O procedimento sumário ele era muito utilizado. Depois veio os juizados especiais e tal. Nós não temos hoje mais no Código de Processo Civil o procedimento sumário. Então, nós temos hoje o procedimento padrão, né? Procedimento comum, que antes ele era dividido em ordinário e sumário. A gente não tem mais. Então, é uma situação que aí que eu acho que isso aqui que o sumário ele era um facilitador de compreensão de transporte do procedimento ordinário, do comum, para os juizados. E hoje, o que eu acho que é um problema que a gente vive, e eu acho que vai ser a maioria aqui da nossa conversa, é saber o que pode se aplicar do CPC nos juizados. O CPC, ele aplicando nas leis especiais. Sempre pensou assim. É como uma ideia quase assim, aonde não tiver isso aqui, aplica o CPC, uma aplicação subsidiária. Uma ideia de supremacia do CPC. Ok? Mas o que a gente tem que pensar? E aí isso é muito interessante. Pensar que é possível a gente pegar algumas regras do juizados especiais e trazer para o CPC ou para outros procedimentos. Aí o que é importante entender? Que isso é bem legal. Isso é massa que eu vou falar aqui agora. Duas coisas que são muito diferentes. Primeira coisa, o CPC de 2015, ele é marcado por um modelo, por uma estrutura flexível. E uma estrutura, além dele ser flexível, veja, vou dar um exemplo bem forte nesse sentido. Ele, ele não só aceita, ele estimula os negócios jurídicos processuais. Então, quando você tem um estímulo ao negócio jurídico processual, o que significa dizer? O procedimento ele não é rígido. Vou dar um outro exemplo, só um exemplo simples para as pessoas compreenderem. O módulo da prova. Quando se admite a ação autônoma de prova, o módulo da prova. Ou seja, não é só uma ação autônoma de prova. O que as pessoas têm que compreender? Quando se admitiu a prova autônoma, elas permitem, que é uma coisa que é muito maluca para mim no nosso sistema. Eu vi uma live sua que eu achei fantástica, uma live que você estava falando sobre prova. Aí você mostrando as placas e tal, que eu tenho que fazer o convênio. Você sabe o que você estava fazendo ali? Você sabe o que você estava fazendo ali? Você estava fazendo exatamente isso. Você estava fazendo... Porque olha como é que o sistema é maluco. Olha como é que o sistema é maluco. Eu falo, eu afirmo um monte de coisa. Eu afirmo um monte de coisa na petição inicial. Você contrapõe, a gente não teve a audiência lá de conciliação, ou não deu certo, seja no juizado especial, ou no 334. Aí você contrapõe um monte de coisa e depois nós vamos provar. Não é uma coisa maluca? É sim, o sistema é maluco, porque a lógica seria de eu fazer a prova antes, né? Eu ter a prova e antes, discutir o que for controverso ou incontroverso, né? mas enfim, o sistema é maluco. Então, mas o código, voltando para você entender, então o código ele entendeu isso, em parte. Então ele admite a produção da prova, que a gente pode fazer, é bem interessante nesse sentido. Bom, fechamos nesse ponto aí. Segundo ponto do código, e é muito interessante. Esse código, ele é um código que ele tem uma alta comunicação. Ele tem uma alta comunicação. Então, e eu vou dar assim alguns exemplos, claro. Por exemplo, no código anterior, eu não poderia acumular procedimento. Se eu acumulasse algo que envolvesse procedimento comum e procedimento especial, eu caí no procedimento comum e eu perdi todas as técnicas. O exemplo clássico lá, por exemplo, ação possessória. Se eu entrasse com uma ação possessória, uma ação, por exemplo, de rescisão de contrato, e pedisse a tutela possessória, por exemplo, peço lá a tutela possessória, o que acontecia no código anterior? Eu perdia a tutela possessória, porque ela era uma tutela especial, porque eu caía por rito comum. Feito?
Isso não acontece mais. O que o artigo 327, parágrafo 2º lá, ele permite? Você pode acumular, você pode fazer essa acumulação e você não perde a técnica. Por que eu estou querendo demonstrar isso? Olha como é que o sistema ele é diferente. Então, eu tenho um sistema que ele não só é flexível, como ele é permeável a procedimentos especiais, a técnicas especiais. Então, eu não posso, olha só, olha como é que é interessante, eu não posso, então, ficar lendo. É isso que é um dos grandes problemas. Assim. As pessoas continuam lendo o CPC, o Código de Processo Civil, como se esse Código de Processo Civil fosse igual ao Código de Processo Civil anterior. E a relação desse Código de Processo Civil é muito melhor, porque ele não é rígido como o Código 73, ele não tem esse meio termo, que é o procedimento sumário, e ele tem uma comunicação maior, com interna e externa. Então, o que significa dizer? Até a comunicação, olha como é que esse é tópico que eu vou falar. Eu posso ter uma comunicação adaptada. As importações e exportações, elas podem ser adaptadas. E mais, aí eu vou falar assim, agora assim, uma reflexão que eu cheguei a essa semana. Pode existir regras do procedimento dos juizados especiais que eu posso, a priori, incorporar dentro do CPC em procedimentos especiais do CPC. Por quê? É só eu observar, por exemplo, olha como é que é interessante. É só observar, por exemplo, os procedimentos que são mais sumários. E aí eu vou dar um exemplo claro. Quer que eu te dê um exemplo de uma questão massa? Eu até estava até anotado aqui, eu tirei da mesa aqui, tirei do computador. No inventário, que é um tema que eu estou estudando barbaramente aí, artigo 630, ele admite a prova, ele admite o inventário a priori, ele só admite prova documentada, né? Artigo 612, se a prova não for documentada, você vai para fora do inventário. Perfeito? Mas ele admite, a exceção da remoção do inventariante, que admite qualquer tipo de prova, ok? Qualquer tipo de prova. Você tem lá no 630, isso é repetido no arrolamento lá, é possível a prova. Olha que isso é massa que eu vou falar, hein? Presta atenção. Isso aqui é o Jump Off the Cat. Ele admite a avaliação de bens. Então, você pode fazer a avaliação. E isso é feito através de perícia. Perfeito? Mas a pergunta que eu faço... Aí você vai lá no Código de Processo Civil, artigo 464, não falha a memória, ele estabelece 3 tipos de prova. Exame, vistoria e avaliação. Ok? Então, o que se coloca... O que normalmente se fala? Exame é quando você vai inspecionar pessoa ou bem imóvel. E vistoria, bem imóvel. Olha o que eu vou falar agora para você, como é que isso é massa que o que eu vou te dizer. Você consegue fazer uma avaliação sem fazer exame ou vistoria? É possível avaliar um bem, vou pegar o bem, né, para ficar, seja um bem imóvel ou um bem imóvel, sem fazer, vamos botar um bem imóvel, uma vistoria? Não. Só que, olha só, então, aí o que eu estou escrevendo isso? A avaliação, ela é um procedimento, a avaliação, ela é um procedimento de prova bifásico. E primeiro eu inspeciono, né, faço essa inspeção geral para poder avaliar. Fechou? Cara, mas como é que eu trabalho com isso dentro do inventário, que ele é um procedimento que ele é, por incrível que pareça, só que eu vou falar aqui, o inventário ele é sumário. Você sabia que o inventário é sumário? Mas todo mundo vai ficar chocado. Pela limitação? Olha como é que ele é muito parecido com os juizados especiais. Eu tenho certeza que você acordou e fala assim, pô, acordei sábado, o cara vai falar que juizado especial tem a ver com inventário. Pelo amor de Deus, vamos para tudo. Mas esse é o Jump Off the Cat total. Quer que eu prove isso para você agora com duas situações? Com certeza.
que é uma das coisas que nós temos nos juizados especiais? Não tem limitação de prova? E por que você faz limitação de prova? Só 3 testemunhas, a prova pericial não pode ser aguda, para não Pelo perder rico. tempo. Porque a resposta tem que ser o quê? Rápida. Fechou? Princípio, celeridade e formalidade. Celeridade. Então, a celeridade faz parte de que a celeridade ela faz parte do procedimento. Fechamos? A celeridade faz parte ou não faz parte do inventário? Faz. Só que a gente esquece, porque lá no artigo 611 fala que o inventário ele tinha que ser encerrado em quê? Em 12 meses após a sua instauração. Só que como nós não usamos isso, como a gente não utiliza essa ideia, o inventário ele se eterniza. Aí você vai falar, então vamos voltar para o juizado especial. Vem cá, será que a prova no inventário ela é sempre sobre bens, ela é sempre sobre avaliação? Eu não posso ter uma prova pericial? Quer que eu te dê um exemplo? Eu vou te dar exemplos do dia a dia. O sujeito fala bem assim, não, olha, fulano está deteriorando o bem. Ok? Fulano está deteriorando o bem é uma prova de quê? É uma vistoria, foi um bem imóvel. Eu preciso fazer avaliação? Não. Agora, se eu interpretar, olha como é que isso é top, o 630 e o 612 de forma literal, o que o juiz vai falar? Essa prova pericial, essa inspeção não cabe. Só que aí, como eu já entendi que a avaliação ela é bifásica, eu inspeciono primeiro, eu vou dizer até, excelência, essa prova é muito mais simples do que a avaliação. E ela é uma prova que ela é o quê? Sumária, que deve ser admitido em procedimentos sumários, tal como o juizado especial. Aí, eu vou pegar aqui, olha o Jump of the Perfeito. Cat, que massa. Se você, a gente sempre esquece. Olha aqui o 35 dos juizados especiais. Eu pegando esse dispositivo e levando para dentro do código. Você sabe o que o 35 ele fala? O juiz Abri aqui pode agora de nomear perito, provas. pessoa de confiança, não é para fazer prova pericial, mas para ele o quê? Ouvir. Mas continua me Deixa eu ouvindo? ver aqui. Eu tô Ou não? ouvindo. Tô ouvindo. A imagem que travou um pouco. Deixa eu ver aqui. Peraí. A imagem voltou. Ai, tá sem som. Vai, Ai, peraí. Tá sem som. voltou? Tira um comentário um pouquinho, Agora voltou. que às vezes melhora. Ah, O meu excelente. tá sem som? Desativei os Se comentários. ficar ruim, que aí melhora. Se continuar ruim, você cai ela aí e te volta. Aí volta Não, bem. sem problema. Tá? Aí você só avisa, ó, vou desligar. Tá? Mas olha só então que legal. O que o artigo 35 ele fala? Olha que massa. Ele permite uma prova pericial nos juizados que não é aquela prova com laudo, com aquilo tudo. Ele fala assim, poxa, eu vou nomear o perito, para o perito fazer as observações e falar para mim. Pode ser em audiência. Então, o que isso significa dizer? Dentro do... Olha como é que você amassa a relação. Eu falei, está demorando aqui um pouquinho. Não, o Instagram não conseguiu suportar a inversão que foi de aplicar a regra do JEC no CPC. Nem o Instagram suportou. Nem o Instagram suportou. Bom, então, o que acontece? Então, as relações... Então, o que eu vejo? Né? Então, a gente depois você vai juntar aí. As pessoas criaram trincheiras. Olha como é que é maluco. Então, quais são os dois polos? E você vai ver que é basicamente isso, lendo os enunciados e tal. Tem gente que não quer aplicar o CPC dentro dos juizados. Criou uma trincheira, não se aplica e tal. E tem o outro lado, que tem gente que quer aplicar o CPC a fórceps. Então, então a gente está vivendo uma situação, e aí eu participei de um evento quinta-feira, fantástico, que a gente tem o Procnet, que é uma reunião, é uma rede internacional de pesquisa.
Aqui no Brasil, nós somos em 12 ou 13, e foi a nossa reunião. E uma das coisas que a gente conversou lá, que assim, que foi uma das coisas mais importantes, o que eu acho? Na verdade, a gente está assim, em algumas coisas, nós estamos 5 anos muito avançados, a gente avançou muita coisa, e a gente está tendo discussões de altíssimo nível, de aplicação. A doutrina está segurando a onda para poder aplicar o CPC, isso é fato. Isso é real. Quem está segurando a onda para aplicar o CPC é a doutrina. E aí, sendo muito direto, quem tem feito maior resistência da aplicação do CPC, inclusive nos juizados especiais, são juízes. É fato. Né? É fato, porque é uma mudança e tal. E aí a advogada. Né? Então, a gente tem que entender isso. Como no CPC é a magistratura do modo geral, porque muda o modelo e tal. Só para vocês verem uma coisa, como é que isso, a pandemia, cara, mostrou como, isso não é para o Espírito Santo, não, isso é para o Brasil inteiro que eu vou falar, como não ter investido no artigo 334 foi péssimo. Porque se tivesse um investimento sobre isso, hoje o judiciário era um palco para renegociação. O que está acontecendo agora? A gente está com as demandas aí, nós vamos ter que ir direto para discutir as questões, vai entupir o judiciário, ou seja, a gente está vivendo um negócio que mostrou as falhas, né? A gente está vivendo isso. E a ideia era ser completamente o contrário, né? Ser completamente o contrário. Veja que isso, olha o que eu vou falar, que doideira. Se o 334 tivesse bem feito, os juizados especiais estariam funcionando melhor, porque parte da conciliação dos juizados, né, a gente poderia ter... E aí mais, é o que eu vou falar. Tem até anunciado nesse sentido. Na minha concepção, eu acho que a negociação, a autocomposição dos juizados, ela não tem que seguir aquele modelo clássico de conciliação e de mediação. Porque isso, olha como é que isso já é, olha como é que tem a ver com a parte inicial que eu falei. Porque se isso é um procedimento sumário, um procedimento para acabar rápido, até a negociação ela tem que ser mais rápida. Ok? E veja, se você pegar, por exemplo, o 334, e olha só como é que isso é interessante, fazendo uma comparação do 334 com 690, alguma coisa que é do direito de família, que já fala que pode dividir em tantas audiências e tal. Você vê que tem uma diferença. Você, em determinadas questões, você vai ter um esforço maior, você vai gastar mais tempo. E o juizado especial, por excelência, ele tem que ter uma resposta rápida. E veja, essa questão, e aí com todo respeito, veja, eu não quero ser arrogante, não há como se ter uma conciliação, uma autocomposição com conciliação ou com mediação de forma sumária. É uma contradição. Como é que eu vou ter, né? Uma das coisas importantes da mediação, na autocomposição, é justamente a pessoa se colocar na posição do outro, o terceiro facilitador, ele poder trabalhar. Como eu posso fazer isso de uma forma sumária? Veja, Ou então assim, né? Como que eu posso fazer isso bem feito e exaustivamente em 15 minutos? Né? Basicamente isso, né? Porque tem mediações que demoram horas, levam horas, né? Deixa eu te falar, e digo até mais, eu não acho que tem que ser feito em 15 minutos, acho que pode fazer até uma coisa melhor. Tipo assim, ó, vamos gastar 1 hora e meia, abrir uma pauta grande, tal que seja. Mas não é uma hipótese que, por exemplo, em 15 minutos não existe facilitador. 15 minutos é só sim ou não, né? Sim ou não. E aí, veja como é que... Aí, olha essa interação, como é que seria legal. Aí, às vezes, olha só, e é uma das questões que você colocou para mim. Então, o que aconteceria? Você chegaria com uma situação no juizado especial em que a gente verificaria assim, olha, pois isso aqui eu acho que é caso de conciliação e autocomposição. Aí você tiraria do juizado especial e remeteria para um local adequado. No PMEC, do Tribunal de Justiça. Imaginando que no PMEC está funcionando. Né? Seria dentro dessa ideia, ou seja, aí olha como é que é massa isso. Aí eu tenho que transportes. Eu consigo conciliar. E eu não fico naquela bem assim, não, aqui eu tenho que aplicar a regra de lá. Não é isso. Perfeito. Então foi o que eu falei lá, o que eu falei nesse dia. Qual que é essas conjugações que nós temos hoje de dificuldade. Então eu acho que, sim, digamos assim, eu tenho certeza que não era isso que você esperava que eu fosse falar. Nossa, perfeito.
maior problema que eu vejo hoje dos juizados especiais são as trincheiras de eu querer colocar o juizado especial como uma ilha. A gente não pode ter essas duas ilhas. E aí está o ponto central, que é o quê? É o transporte, é a comunicação, e esse exemplo que eu dei do inventário é para mostrar que isso não é uma supremacia do Código de Processo Civil. É óbvio que o Código de Processo Civil, por ser um eixo, pela função participativa, pela natureza geral, ele vai despejar muito mais do que importar. Mas nós temos que compreender isso. Olha como é que isso é legal. Os juizados especiais, eles podem ser uma fonte de transporte de técnica para qualquer tipo de procedimento especial sumário. Perfeito. Que se encaixe. Então, isso é legal. Então, isso é legal. Então, eu acho que quando você cria essa concepção mais democrática, de diálogo, aí, por exemplo, alguns enunciados que a gente pode discutir e tal, que vão ser as perguntas, você vai ver que basicamente tudo que a gente vai responder se dá com base nisso. Então, fica aí à vontade para despejar todas as suas perguntas aí, que é aquelas faixa preta. Perfeito. Daqui a pouquinho eu vou habilitar os comentários aqui, só para a gente não ter problema de novo na conexão. Mas eu fiquei pensando em duas situações. Uma, a gente até conversou, eu levei essa dúvida para você, não sei se você lembra, uns 2 anos atrás, mas agora você falando, eu acho que ela tem muito mais espaço. Sobre o 334, né, que é a questão do prazo para contestação na conciliação lá no CPC, eu tenho visto, Mazei, no juizado especial, que tem sido aplicado, mas não como novo CPC, porque a gente tem recebido intimações, por exemplo, intime-se a ré para informar se tem alguma proposta de acordo, não tendo, para que apresente contestação em 15 dias, se há necessidade de produção de provas ou designação de audiência de instrução. Então, assim, eu estou vendo despachos, decisões dessa natureza, que, de certo modo, aplica o 334, porque eu informo se eu quero conciliar ou não, se tem possibilidade de acordo ou não, e eu concedo 15 dias a partir daquilo. Só que não tem o nome, né? Não é uma aplicação subsidiária do 334, porque a gente já viu que tem enunciado que fala que não pode ser aplicado. E tem uma outra questão também muito importante, que é a questão da conexão dos processos que tramitam no juizado especial e na justiça comum. E aí, pode fazer essa conexão ou não, quando eu considero que o juizado é um microsistema, que tem uma legislação própria, e não existe essa congruência de informação, não há uma solidificação de jurisprudência e doutrina da aplicação do CPC no juizado e do juizado no CPC, justamente por a jurisprudência entender que são sistemas distintos. Qual é a sua visão sobre isso? Porque tem jurisprudência para tudo que é lado, tá? O Distrito Federal, então, tem cada uma. Não, e a jurisprudência, eu falo muito assim, falando para o advogado. A jurisprudência, quem provoca a jurisprudência é o advogado. Perfeito. Então porque, aí eu brinco muito, por que lá no Rio Grande do Sul, e o pessoal brinca, no Rio Grande do Sul tem jurisprudência para tudo quanto é lado. Tinha até um juiz amigo meu falar, eu não reconheço a jurisprudência do Rio Grande do Sul, que é igual caixa de sapateiro. Tem para tudo, tem qualquer coisa lá dentro. Não, na verdade, não é a jurisprudência. E aí, muito pelo contrário, isso demonstra o quê? É uma advocacia mais criativa, né? E que traz fundamentos para que... Porque o juiz não decide nada da cabeça. Ele decide a partir, né, de provocações. Então, isso é importante. Então, eu acho que nós, como advogado, a gente tem que pensar e tal. Eu vou ser coerente. Olha como é que eu vou ser totalmente coerente no que eu disse. A regra do 334, como eu te falei, pegando o 334, esse módulo, eu não tenho como transportar ele certinho, igualzinho para o juizado. Porque a técnica aqui, ela já é técnica sumária. E tanto já ela não é uma técnica sumária, que se eu tiver o mediador, o conciliador e tal. Mas essa técnica, olha como é que isso é legal. Isso é isso que é possível se adaptar. E aí a gente pode pegar algum 771, lá do CPC, que é um dos dispositivos que fala sobre execução. E ele fala, você pode transportar as regras do CPC, olha só, hein, para as execuções especiais no que couber.
O que ele está falando? No que é possível, aplicando a adaptação, você pode fazer. Então, eu não vejo problema nenhum. A Na verdade, 9.099 também fala isso, que a execução vai ser norteada pelo CPC. sim, mas no que couber. Mas eu faço uma interpretação do 771 não só para execução. Eu faço uma interpretação de que... E aí, olha só, nos juizados não tem formalidade, você não tem mais liberdade para o juiz, ele já é... Olha isso que eu vou dizer. Por excelência, ele já não é flexível? Qual o problema, então, que eu tenho de importar uma técnica e importar uma técnica adaptada à minha concepção? Então, veja, o que eu acho que não dá para fazer, que a gente tem que tomar cuidado, é fazer as importações no modelo do Código 73, porque as importações elas não eram adaptadas. Então, não vejo problema nenhum. Agora, despacho padrão, perfeito? Não virá um despacho padrão Sim. que quebra a essência, porque o que eu vejo? Da mesma forma que eu acho que o 334, naquele módulo, ele não se aplica aos juizados, eu acho que os juizados não podem perder a essência da barganha no bom sentido. Não é no sentido... É um espaço para se resolver rápido. É um espaço de aproximação. Por isso que eu acho que aquela audiência de 15 minutos ela não funciona. Tá? Se a gente levasse isso a sério, por exemplo, a gente poderia ter causas, assim, tem essas questões estão se repetindo. Aí você ter negociações diretas para poder trabalhar com mais tempo, mas não precisa ter o mediador propriamente dito. Né? Agora, você tem que ter pessoas treinadas para fazer negociação. Sim. Que é um dos grandes problemas também do juizado. Porque você chega lá, às vezes entre aspas, conciliador, isso aqui, ó, isso aqui eu acho que não vai dar certo não, hein? Tem acordo? O juiz já julgou contra isso. Aí não tem como. Assim, parece a velha chata, né, do seu prédio lá que mora, a velha fofoqueira, né, a intrigueira. Isso não é um conciliador, é um intrigueiro, entendeu? Que ele afasta. Então não é isso. Então essa é a primeira questão. Segundo ponto, seguinte, eu tenho uma visão sobre conexão meio diferente. Conexão, litispendência, eu tenho uma visão diferente. O que eu acho que acontece? Às vezes você tem que entender que tem causas que, de fato, uma vai atrapalhar a outra. E eu tenho uma visão que é menos de distinguir e mais de reunir. E o que você tem que observar? O que você tem de independente e de não independente? Então, essa resposta, veja como é que é uma questão que ela é super complexa. E, de novo, o que me parece que as respostas estão acontecendo? A ilha do CPC dizendo uma coisa e a ilha do juizado especial dizendo outra, sem examinar o caso concreto. Vou te dar um exemplo claro. Voltando para as sucessões. Às vezes acontece, não é por maldade, não. Às vezes é por maldade. Como também no... E isso é legal, porque aí às vezes acontece. Você tem lá a companheira, abre o inventário aqui, e abre o inventário extrajudicial, os filhos foram abrir o inventário judicial, estou falando de extrajudicial, judicial, aí você fala, eu vou extinguir, às vezes um tem uma informação, o outro não tem, para mim não é caso de extinção, é caso de reunião. Vou pegar um exemplo aqui. O sujeito tem uma ação de despejo, o cara tem uma ação de despejo para uso próprio. Está previsto lá no juizado especial. Aí você cai discussão lá na Justiça Comum, a consignação em pagamento, né? Porque ele quer renovar o contrato e tal, que fez uma obra, alguma coisa. Tal. Aí, por exemplo, então você tem essa situação X lá, veja, pode ser que a discussão da consignação em pagamento, como era pagamento pretérito, é só quanto ao valor, porque ele queria compensar um valor no outro, ou seja, que não tem nada a ver com a ação de despejo. Aí você tem duas ações que são autônomas, olha, eu quero retomar para uso próprio, e o outro, na verdade, ele quer diminuir as parcelas que ele pagou lá atrás, porque ele fez uma compensação. Cara, qual a lógica que eu tenho? Não, isso tem conexão porque é o mesmo contrato de locação. Não há conexão. Aí tem a ilha de cá, isso é a conexão intelectual, porque a discussão está com base no mesmo contrato. Não é isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso tudo com muito carinho. E tudo entra no automático. O problema do precedente.
A gente não sabe usar precedente, Suela. Porque precedente, a gente usa precedente igual lei. Dando uma dica aqui de ouro. Desses casos, o que você tem que fazer? Não é olhar a ementa, como é que foi decidido. Você sempre tem que identificar o quê? Qual que é a circunstância fática que deu aquela decisão e qual que foi a consequência. Para você demonstrar se aquele caso ele aplica ou não aplica. Os juizados especiais, infelizmente é uma nota negativa, é um dos piores espaços na aplicação de decisões judiciais, de precedente. Inclusive, sim, aplica enunciado doutrinário do FPPC e do FONAGE. FONAGE é enunciado doutrinário, como se fosse jurisprudência, cara. E aí, veja, você no enunciado, seja o enunciado de súmula, de jurisprudência ou mesmo de doutrina, aquilo é só um resumo. Você teria que demonstrar qual fato, a circunstância fática, para que aquela consequência fosse aplicada. Perfeito. E isso não acontece nos juizados. Então, são grandes problemas. Então, assim, eu, né, dando uma sugestão, tem vários colegas aí que militam no juizado. Quando você vai aplicar uma jurisprudência, do FPP, é o seguinte, abre um quadrinho, ó, o que é a circunstância fática? Aí pega na jurisprudência, dentro do voto, qual que é a circunstância fática que deu origem àquela decisão? Qual foi a consequência? Ah, a minha circunstância fática é igual, então a consequência é igual. Ah, a minha circunstância fática é diferente, então não pode ter a mesma consequência. Veja, Perfeito. Isso não é o juizado especial, não é pelo fato de ser mais simples que você não vai aplicar. A aplicação de precedente de jurisprudência é igual. E ontem nós conversamos muito sobre isso, eu e o Sérgio Arenhard. Coletivização dos juizados especiais. Cara, isso tinha que ficar muito evidente que as circunstâncias fáticas se aplicam ou não se aplicam. E não acontecer dessa forma automática que está sendo. Isso é uma má ideia de quê? De precedente. E, ao mesmo tempo, olha como é que diga que eu sou doido, mas não diga que eu sou incoerente. Aí, por exemplo, um enunciado que me parece que é correto, que é do 312. Não é dos juizados cíveis, mas se aplica lá. Se eu tiver um precedente administrativo, isso para efeito de remessa, tal, isso tem sentido no juizado especial? Lógico que vai ter sentido. Então, não é aplicar o precedente só numa mão, é aplicar numa mão, né, mas aplicar na outra. É a aplicação adaptada do precedente. Então, ainda que de uma forma mais simplória, mais simples, o sistema de precedente ele tem que ser adaptado para os juizados. Né? Não pode, agora, de novo, eu não posso importar o 937 todo que está lá, olhando aqui nos seus olhos aqui, na verdade. Você não queria que o 936 do Código de Processo Civil... Não, 926, eu falei errado. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então não precisa ser tribunal. Não precisa ser tribunal. Né? Por que isso não se aplica aqui, gente? Por que isso não uma paridade de todos os juizados? Né? Então é isso. Aí olha como é que é bacana. E olha como é que a gente faz tudo errado. Olha o parágrafo 2º. Ao editar os enunciados de súmula, né, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas que motivaram a sua criação. Então, não é só fazer o enunciado. Fala, olha, o enunciado não é só isso. pegar a parte que convém, né? Grifar o que convém, né? E falar, isso aqui vai se aplicar nesses casos, circunstâncias fáticas. E não é só um trabalho. Mas nós, cara, a gente não faz. A gente acha que isso aqui é só para o tribunal. A petição da gente não está mostrando se a jurisprudência se aplica ou não se aplica. Posso fazer uma brincadeira com você, Sueli? O que você fez com a prova naquela sua live? Era você mostrar que a prova ela se amoldava, que a circunstância fática demonstra que o cara não podia estar naquela velocidade, que tinha 2 placas, que ele tinha que ter atenção. O que você faz com o precedente, com a jurisprudência? É mostrar o que, olha, ela se aplica porque esse ponto aqui não se aplica. Não, ela se aplica assim. Olha aqui como é que o voto chamou a atenção da circunstância fática, que é idêntica à minha. Eu fiz uma brincadeira, Mazei, que eu falei assim, como é que se prova? Provando. Parece redundante, né? Mas é o seguinte, que eu queria resumir um pouco do que você está falando para ver se faz sentido. E aí me corrija perfeitamente se eu estiver errada. A gente tem... Pode deixar.
A gente tem conversado bastante aqui, porque eu tenho trazido também pessoas que não são da área do direito para mostrar como que a gente, pra você ter uma ideia, sábado que vem eu vou receber o Fábio Flores, que é um comediante aqui do estado perfeito para falar sobre narrativa criativa, que é exatamente isso. Como que eu mostro isso? Como que eu escrevo isso de uma maneira atraente para quem está lendo? E aí, você falando tudo isso, eu fiquei pensando, a gente falou inúmeras vezes aqui sobre entregar pronto, que a advocacia tem o dever de entregar pronto, porque eu estou convencendo. Eu não tenho que colocar um enunciado do FONAGE ou do fórum, ou pegar algum precedente e só negritar a parte que eu acho interessante, e o juiz achar ali motivos para conceder o direito ou para fazer aquela interpretação. Eu preciso realmente convencê-lo. Eu preciso trazer o que está no voto, as fotos, tudo que me levam para aquela conclusão, né? É um processo de convencimento. E tudo isso que você está falando, eu vejo assim, perfeitamente isso, que é uma construção. A gente precisa começar a entregar pronto. Qual é a construção que você quer que o juiz faça até chegar àquela conclusão? Sabe, sem preguiça, entregando pronto mesmo. E usar técnicas para isso, usar a imagem quando for preciso, porque às vezes o precedente ele é bom por causa disso. Quando a gente sai da ementa e vai para o voto na íntegra, você acha partes lá que são assim, que se adequam ao seu caso melhor do que você está escrevendo. Né? Tem precedente que fala assim, gente, que isso? É a circunstância fática, isso eu falo. E aí, eu vou te falar um negócio muito doido, tá em fase experimental. E aí, vou até te convidar lá. Eu estou participando de um projeto que chama No Prazo. Muito legal, que era um negócio de contagem de prazo, que mudou tudo Legal. com a Covid. E uma das que a gente está fazendo agora, olha o que eu vou falar em primeira mão, é a ideia de pequenos QR Codes, pequenos links que você vai ter na petição, para você não poluir a petição. Isso aí. Então, uma das coisas que nós estamos vendo lá, que está ligada à prova, por exemplo, aquilo que você falou sobre a prova, você mostra o básico, mas você pode fazer uma filmagem, por exemplo, olha, então eu estou saindo daqui a tantos quilômetros por hora, nós vamos chegar lá em tanto. E você tem isso lá na petição. Porque, veja, se você colocar isso como um adereço, um ponto principal da petição, você vai poluir sua petição. Perfeito. Então, aquilo ali tem que ser um poder de convencimento, ok? Isso aí. Aí, conversando sobre isso, olha a ideia que eu tive e a gente está fazendo isso. Da gente pegar em determinados momentos, quando você tem um ponto, por exemplo, a conclusão. A conclusão, cara, por que não fazer uma conclusão na petição de você, o advogado, explicando? Fala, então, Legal design, né? Aí você liga o design. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu falei, cara, uma das coisas, então, já aqui dentro desse negócio de precedente, então imagine o advogado, ou se fosse o caso, um pareceria, né, de explicando que aquele caso, aquela jurisprudência aplica. Então imagine, só para você ter ideia. Digamos que você tem um caso lá, aí o caso é seu, aí você fala, mas ei, tem esse caso aqui específico e tal, pô, queria sua opinião. Aí, de repente, olha só, você me contrataria para eu te falar, por exemplo, para examinar, olha como é que é uma citação de doutrina totalmente diferente. Para dizer o seguinte, que naquele caso, aquela jurisprudência que você está colocando ali, ela é aplicável ao seu caso, e uma análise como se fosse da doutrina sobre a aplicação das circunstâncias fáticas daquele caso, como é que é a posição. Então você cria, cara, um outro... E isso, a Covid mostrou que como o processo eletrônico, como esse processo eletrônico que a gente vivia, era um processo, cara, do Zé Buscapé. Porque, na verdade, as petições elas vão ter que ser menores, mas mais interativas. Vou dar um exemplo para você aqui agora. Um colega meu, por que eu estou te falando isso aqui que veio? Eu fiz um parecer, um caso dificílimo sobre sucessões. E o sujeito apresentou esse parecer para um determinado desembargador, isso era fora do estado, e o desembargador me conhecia. Ele me conhecia e ele pegou, o advogado não sabia disso. Que tinha uma... E o desembargador que recebeu esse caso para julgar, um caso dificílimo de testamento, e ligou e falou, pô, mas eu estou com o seu parecer aqui, tal. Olha como é que a coisa muda. Estou com o seu parecer assim, tal. O advogado veio aqui, mas teve um ponto que ele não me esclareceu muito bem. Aqui, ele veio aqui na assessoria por videoconferência, certo? Ele não esclareceu, a gente está vendo, eles já tinham isso gravado, eles gravaram o encontro,
mas não ficou muito... E o ponto principal é esse aqui, mas no parecer aqui, sua parte que você escreveu umas 6, 7 linhas, e para mim o ponto principal é aqui. O que você acha tal? Aí eu falei, ah, não. Aí eu peguei e falei com ele. Ah, não, poxa, entendi. Poxa, ótimo. Aí ele falou assim, você teria como me mandar, olha que loucura, hein? Um áudio sobre isso para eu poder conversar com o meu assessor? Perfeito. Mandei um áudio no WhatsApp. Mandei um áudio no WhatsApp. Sabe que uns 10 dias depois, o meu cliente, a pessoa que me pediu parecer lá, o outro advogado, falou, poxa, a gente foi lá, que aí o desembargador falou, ah, não, eu tenho esse ponto, aqui tinha um áudio seu aqui sobre o tema e tal, e, poxa, o áudio que ajudou. Então, esse ponto aqui do parecer, que a gente queria, que eu acho que é o ponto principal para poder ser examinado. Aí, olha só, ele me pediu uma complementação de parecer com vídeo. Sensacional. Que aí, é pequeno, sabe quantos minutos tinha esse vídeo? A complementação de parecer? Você veja que isso assim, era muito rápido para entender. Vou ser exato, 2 minutos e 21 segundos. 2 minutos e 21 segundos, às vezes, é muito pouco tempo que você tem, que você vai gastar, só que é muita informação que você pode colocar, porque a informação é em cima daquilo. Sim. Então veja como o sistema ele pode mudar completamente nesse sentido. E aí, veja, e isso, olha o que eu estou querendo dizer. Veja, isso pode ser... Qual o problema de incorporar isso aos juizados especiais? Nenhum. Então, veja, então isso não quer dizer, olha só, que as petições, é isso que eu estou falando assim, que a petição vai ser toda falada, não é isso. Que a petição, senão vai ficar também, desculpa, a petição papagaiada, não é isso. Sim. O meu parecer falando foi disponibilizado para outra parte. Ok? Tipo assim, como se ele pudesse contrapor aquilo que eu estava falando. Perfeito. Então, veja, fora do processo se criou um contraditório fora, assim, entre aspas, e aí eu não sei como é que foi o desfecho que eles estão lá, me parece que os dois pareceres vão ser juntados aos autos. Perfeito. Como se aquilo ali fosse quase uma ideia de um amicus curiae. Sim. Então, eu fiquei pensando nisso agora. Falei assim, gente, a sustentação oral dos advogados e 2 pareceristas também, tudo ao mesmo tempo. Perfeito. Então, mas se eu te falar, mas são ideias que mudam. Aí, por exemplo, isso, não, parecer não tinha ideia antes e tal. Mas olha só, você não pode juntar julgado? Por que então você não pode juntar um parecer? Como é que é uma adaptação do código? Se o parecer está te ajudando no convencimento, você quer citar ele foi importante para a sua ideia, mesmo que quer citar, não, conforme parecer, não, mas só para dizer, olha, de fato isso aqui me esclareceu. O que é mais honesto e transparente? Veja, isso está ligado à boa-fé do cara do código. Olha como é que é legal. Aí não é a ilha de novo, é a boa-fé do código. Então vamos tornar isso transparente. Uma compreensão desse sistema novo, de um sistema. Aí, veja, isso para o juizado, para onde quer que seja, que é normas fundamentais. A matéria que a gente está ministrando lá na UFES hoje, eu com o Thiago. Thiago, para mim, foi um cara assim que eu me desenvolvi muito na minha pesquisa com essa parceria que eu tenho com o Thiago. O Thiago hoje é meu colega de escritório, né? A gente pode dividir as disciplinas. Então, nós estamos com a disciplina lá, cara, sobre o que a gente está fazendo agora, transporte de técnicas, né, procedimentos com normas fundamentais. Fantástico. Cara, assim, então pra gente, e a gente ia ser super provocador com os alunos e tal, que cria lá, né? E eles vão apresentar os papers aí em agosto pra gente lá, essa disciplina, então juntamos as 2 disciplinas. Cara, os temas que os caras estão estudando são sensacionais. E um deles, que estava na minha manga lá, para quem ficar sem tema e tal, é justamente esse. É a relação juizados especiais com o CPC. Perfeito. Entendeu? Porque, só para você ter ideia, olha um lá que a gente, dentre os temas lá que a gente vai ter, olha a relação de mandado de segurança com CPC. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo, pegando isso aqui. A autoridade coatora, no mandado de segurança, não se prevê réplica, perfeito? Mas a autoridade coatora junta um monte de documento. E esses documentos vão ser relevantes para se julgar. Quer dizer, então, que mesmo no mandado de segurança você não vai ouvir o impetrante? É óbvio que você tem que ouvir. Então, as normas fundamentais, elas se adequam às técnicas, mesmo às técnicas especiais,
que é o caso lá do mandado de segurança. Então, eu acho que é isso que a gente está precisando agora. É essa vibe que a gente está precisando. Então, assim, a gente poderia fazer essa live aqui, esse bate-papo, de ser, cara, que para mim seria muito agradável também. Ah, vamos falar sobre o enunciado 509 e tal. Com certeza. Mas, assim, eu acho que é pouco. Sim. Eu acho que você aí, pelo seu trabalho que você está fazendo aí, pela proposta, né, eu assisti umas... completa foi aquela da prova, mas eu já assisti umas duas ou três lives, porque sábado de manhã é um horário... Você é tão maluca igual a mim, né? Porque o meu é sexta-noite. Sábado de manhã... Mas aí você não tem um público... O que eu falo, o Direito e Vinho, o engraçado, é o público qualitativo. Eu acho que é o seu público. Então, assim, acho melhor a gente vir falar sobre essas coisas mais gerais e dar a possibilidade de cada um estudar e pensar. Eu vejo, igual eu falei para você, ação autônoma de prova, quanta coisa bacana que a gente tem. Então, olha só, olha o que eu vou falar para você aqui, que massa. Olha que top que eu vou falar para você. Eu posso conjugar ação autônoma de prova com juizados especiais. Veja, eu sei que eu tenho que fazer uma prova pericial mais complexa, que não daria nos juizados especiais. Só que o valor, a causa se encontra nos juizados especiais. Pô, para que, em vez de eu entrar na justiça comum e receber o módulo todo completo, olha o que eu posso fazer? Faço uma ação autônoma de prova, tenho o resultado com a prova já documentada dentro do juizado especial. Por que eu não posso fazer isso? Perfeito. É Isso igual é a uma discussão do contrato de R$ 1 milhão, mas eu quero discutir uma cláusula de 20 mil. Só a Exatamente, cláusula. eu quero só a cláusula. Então, aí tem os defensores, aí que eu estou te falando, aí são os refratários. É o refratário, é o cara que na verdade, é o cara que não quer julgar. Que quer de mim. Cara, eu fico tão triste quando não está mandando tantos processos para mim, como se aquilo ali... E o cara não abre mão de uma das coisas mais importantes para ele, que é a jurisdição. Então, pô, vamos fixar, então vamos um parâmetro estável quanto a isso, como é que vai funcionar, o que a gente não pode viver nesse bang-bang. Hoje, por isso que eu falo que o Até a 920... conexão mesmo tem sido usado como causa de extinção do processo, né? Eu vejo muito trazer as técnicas do novo CPC para a extinção de processo no juizado, né? E aí é uma utilização não inteligente do CPC, né? Essa conexão. Aí vira o faroeste, entendeu? Aí o juizado na Serra de um jeito, aí aqui em Vitória de outro, sendo que, na verdade, aí também as ideias. Aonde que nós vamos formar os colegiados? Aí vamos espalhar colegiado por aí? Será que não teria que ter um pleno do colegiado? Olha, então nós vamos decidir isso aqui. E isso aqui que nós decidimos nesse pleno do colegiado vai ser para todo mundo. Porque, por exemplo, conta do horário, até para a gente encerrar, eu penso que concorrer com o pessoal aí que vai almoçar é muito, muito duro. Mas veja um negócio que é legal, que o Bernardo falou comigo, lá do meu colega do escritório. Não, sustenta lá que sustenta lá a aplicação do 942 lá, da extensão de julgamento no juizado. Não dá, cara. Porque essa é uma técnica que não está ligada a procedimento sumário. Tanto que nos embargos infringentes não tinha no sumário. Agora, uma coisa é uma coisa. Olha como é que é outra coisa. Eu poderia importar essa técnica se eu tivesse um grande pleno de colegiado para definir, olha, nós vamos decidir e a partir de agora esses casos nós vamos seguir com uma regra de precedente. Aí sim. Então vamos fazer um colegiado especial, faz por organização judiciária, para fixar súmulas. E esse colegiado especial, aí é questão de organização judiciária. Até pesquisa de jurisprudência no juizado é difícil. Isso. Aí, por exemplo, eu adaptava uma regra do 942 para casos com precedente. Então, é como se fosse uma afetação, olha, ó. Então, casos que nós entendemos que nós vamos criar, entre aspas, um precedente, eu estou imaginando lá um sistema de precedente especial dos juizados. Então, nesses casos, vamos estender julgamento, porque está ligado ao quê? A contraditório mais amplo, ou seja, um debate maior. Mas não pode ser como regra, entendeu? Perfeito. Mas eu queria sua opinião, para a gente já caminhar para o final aqui, sobre uma questão
da aplicação dos honorários de cumprimento de sentença de execução devido à ausência de pagamento voluntário lá do 523 no juizado. Né? O juizado, a regra sistemática, fala que não vai condenar o vencido em honorários, mas até sentença. E o 523 fala que não havendo pagamento voluntário, arbitra-se 10% de honorários para a execução. A gente tem visto os dois lados. Tem juizado que aceita, tem juizado que manda tirar. Considerando tudo isso que você está falando, né, você acha que é possível, não é possível? Qual a sua interpretação de trazer essa sistemática dos honorários de execução para o juizado especial? Ó, os advogados vão ficar com raiva que eu vou falar, mas diga que eu sou doido, mas não diga que eu sou incoerente. Aí eu não posso trazer o 523 sozinho. Hoje, como é que funciona? Os honorários no CPC são colocados por fase. Eu não tenho um honorário, tanto que eu tenho honorários na sentença, os honorários com a sucumbência recursal, e eu tenho, na verdade, os honorários. Então, não é. E isso não tem compatibilidade. Isso, o juizado especial, na verdade, ele fala assim, não tem honorários. Só tem se você recorrer. E olha como é que isso tem uma lógica, que ele fala só tem que você recorrer, porque quando você faz com recurso, ele faz uma fixação de honorários retrospectiva, do início até o recurso. Então, o sistema é diferente. Então, veja, isso no código anterior talvez até desse para sustentar. Mas no Código de 2015, compreendendo como é o sistema de honorários escalonados, aí olha o que eu teria que fazer. Eu vou pegar uma regra solta do honorário escalonado, por isso que os advogados vão ficar chateados comigo, mas eu preciso falar isso. É pegar uma regra, porque eu queria cobrar honorários também. Mas não é correto, porque eu vou pegar uma regra solta de honorários escalonados e inserir num sistema que os honorários não são escalonados, que não há honorários. Só há, excepcionalmente, em caso de recurso, né? E quando há, em caso de recurso, a fixação é retrospectiva. Então, eu acho que não tem. Então, volto a dizer, isso é uma interpretação que não é uma interpretação que eu estou fazendo, eu estou com medo até de falar aquela palavra, não vou nem falar não, porque senão trava. Então, vou falar uma palavra diferente, de coisas estanques. É compreender como funciona o CPC, compreender como funcionam os juizados e aplicar eles harmonicamente. Eu acho que esse, assim, talvez que seria a grande lição. E posso, só para a gente fechar aqui, encerrando? Olha Com como é que certeza. isso é massa. Porque eu sei que tem aluno do mestrado aqui que eu vi entrar. Olha o que eu vou falar agora que top. Porque são técnicas de fixação de honorários diferentes. Então, o no que couber, eu tenho que tomar cuidado, porque elas não de uma forma tão ampla. Elas não têm a comunicação que Rodrigo e Suelen estão tendo aqui. Porque são técnicas que são o quê? Que elas têm características próprias. Então, o transporte não é... Então, e aí eu faço um desafio para você, já que você é uma advogada atuante, para os colegas aqui, para os meus alunos, veja como nós precisamos de um trabalho de fato, que examinasse comunicação de técnicas do CPC para o juizado a partir da identificação das técnicas, não só da técnica como é, mas dos perfis atuais do CPC e do juizado. Quem fizer um trabalho sobre esse vai ser um trabalho muito importante, daria um trabalho de mestrado, digo até de doutorado. Eu estou aqui bem pensando, tá? É um projeto sensacional que daria para fazer. E aí você pode trabalhar até no âmbito, por exemplo, dos próprios juizados, que aí você vai pegar os juizados federais, você vai ver que tem técnicas que você, no próprio juizado, você não consegue transportar. Aí Vou adiantar. Desculpa, pode falar. Aí você, na verdade, não é que o CPC seria central. O CPC seria um palco de comunicação de eixo. Não é que ele é central no sentido, é ele que manda. Mas com as peculiaridades, e veja. E eu posso pegar coisas dos juizados especiais, federais,
né, quando trabalha com direito público, e jogar para dentro do CPC também na parte, por exemplo, de execução contra a fazenda pública, execução fiscal. Aí eu tenho... Ó, como é que... Então, fazer esse sistema... Então, eu acho que seria assim, uma grande contribuição. Porque é uma perspectiva diferente do que a gente está vivendo hoje. Perfeito. Você estava falando sobre o juizado federal, eu convidei o juiz federal Marcelo Rosado. Ele vai vir conversar sobre os juizados federais cíveis também. E eu já vou adiantar para ele, tá? Só que Marcelo foi meu orientando. Marcelo foi me Sério? orientando no mestrado. Um trabalho Olha, que brilhante. fantástico. E tem um outro juiz que hoje é meu orientando, acho que ele é juiz federal aí em Serra, o Caio Souto. E Sim. ele também é um cara bem legal para você conversar aqui. O Caio, ele é mais tímido, os dois são tímidos, mas são duas pessoas muito capazes. O Marcelo apresentou um trabalho fantástico, Marcelo Rosado. Estou trabalhando com ele para ver se a gente publica esse texto aí. Mas o Caio, ele tem ideias muito interessantes. E o Caio, ele está trabalhando lá no trabalho, olha como é que é bacana, sobre métodos autocompositivos e administração pública. Então, ele está trabalhando com essa ideia de transportes. Então, é um cara também legal, assim, para outro tema, que seja. É um cara que eu tenho certeza que ele aceitaria e falaria com... Poxa, bom saber. Bom saber. Para a gente finalizar, Mazei, queria te agradecer muito, de verdade. Foi um bate-papo assim muito além do que todo mundo aqui esperava. Eu acho que você sempre tem isso, né? De trazer um olhar, de trazer uma reflexão bem diferente. E isso é fantástico, fantástico mesmo. Queria te agradecer. Queria situar só algumas pessoas aqui, né? A gente falou de enunciados. Tudo que a gente conversou aqui está tanto no enunciado, no Fórum Permanente de Processualistas, quanto no enunciado do FONAGE, quanto no CPC, quanto na 9.099. Então, a gente andou por todos esses caminhos, né, mostrando que eles têm compatibilidades e incompatibilidades. E para encerrar, Mazei, eu tenho falado aqui, a gente tem conversado bastante aqui sobre o legal design, sobre outras áreas que são interessantes para o direito. Não sei se caiu. Deixa eu ver se ele está me ouvindo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Voltou. E aí, para encerrar, eu queria te agradecer novamente, queria te parabenizar por todo o seu trabalho que você tem feito. Eu acho que embora a gente tenha mais de 1 milhão de advogados e advogadas no Brasil, a gente vê todos os dias muitas pessoas desistindo da advocacia por inúmeras razões, razões pessoais, profissionais. E eu acho que a maneira como você mostra o direito, e agora de uma maneira muito descontraída, que é o direito e vinho, isso aproxima e mostra que é interessante, que tem um outro lado também. E conversar sobre isso, como a gente está fazendo aqui, como você brilhantemente faz, tomando um bom vinho, é muito bacana, né? Porque traz uma realidade, assim, gente, calma aí. Não é tão chato ou tão prolixo quanto você pensa. Pode ser interessante. Traz imagens para suas petições, né? Traz vídeo. Vamos fazer parecer, vamos fazer de uma outra forma. E isso eu acho que instiga muito as pessoas que, de certo modo, estão desanimadas, né? E aí eu queria que você falasse um pouco desse projeto, convidasse as pessoas, e eu queria uma indicação também, viu? Eu gosto muito de rosé e eu queria também que a gente... Então, o Direito e Vinho foi uma ideia de quê? É um projeto que é vinculado à UFES, ao mestrado da UFES. Você tem ideia, são só convidados professores de pós-graduação, então está ligado à pesquisa. Mas foi uma coisa de, na pandemia, a gente ter um papo, aquela coisa que para sexta-feira não virar segunda, não virar quarta. Saber que tinha sexta-feira. Então a gente toma um vinho, conversa sobre um tema e conecta um assunto de vinho, uma uva, um tipo de vinho. Ontem foi Chianti precedente. E tem 2 canais que eu tenho lá no Telegram, que é o Conexões Jurídicas, tá? Direito e Vinho, algumas coisas, então facilita. E eu estou com um canal lá no YouTube, também do professor Rodrigo Mazei, que é experimental, que tudo que está no Direito e Vinho eu estou postando lá. Então, encerrando isso aqui, eu fiquei muito feliz de estar aqui e te dando a dica, então, de um bom vinho rosé. Os melhores vinhos rosés, para mim, são os da Provence. São os vinhos da Provence. Lá no Sans, sempre tem vinhos bons. Sempre tem vinhos. No Sans é um excelente lugar para comprar vinhos baratos, bons e baratos.
e Perfeito. uso o novo. Perfeito. Gosto muito do chá. Então fica a minha dica. Obrigado aí pelo convite, né? Acho que Imagina, foi eu bem que legal. agradeço. Foi fantástico. E um sábado maravilhoso para nós. Perfeito. Tchau, Mazei. Obrigada.